Hey, oh, peoples, tudo bem? Né? Gostou do meu inglês bem dizido, né? Ah, Tonight 3D. Ah, eu tô tentando aqui aprender inglês, mas tá difícil, né? Meu inglês é muito difícil, é meio igual meu português, é bem dizido. Brincadeira, pessoal. Vamos lá então. Vamos falar hoje do sistema respiratório, tá bom, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, mas no geral, na classificação geral, tipo tegumento, brancas, traqueias, pulmões, diferenciação de alguns organismos, que isso é importante na hora da gente desenvolver uma atividade com um processo evolutivo. O que surgiu primeiro, o que surgiu depois, né? Então isso é importante. Então segue o bonde aí comigo aí, vamos lá então. Beleza? Pessoal, então quando a gente fala na respiração, nós falamos o quê? Um tipo de respiração que ela pode ser tegumentar, que ela pode ser por difusão, né, cutânea, ela pode ser por sacos aéreos, por traqueias, por pulmões, ou no peixe por as guelas, ou seja, tem uma disfunção em relação de organismo para organismo, né? Então, ou seja, a respiração, as trocas gasosas, elas vão trocar o que? Gases, né? O oxigênio, no caso aqui, e o CO2 com o ambiente. Então, a gente absorve o oxigênio e libera gás carbônico. Então, isso é uma disfunção aí, no caso, desses organismos, tá bom? Então, ou seja, alguns tipos de respiração, no caso aqui dos protozoários, né, os espongiários, que é os poríferos, selenterados, vermes como platelmintos, asquelmintos, que é os nematelmintos ali, e os anelídeos, né, e os cefalocordados, que já lá entra lá dos cordados um pouquinho aqui, nós vamos ter algum tipo de respiração, né? Já a respiração, que é a respiração aí no caso por difusão, tá bom? Já a respiração tegumentar, né, ocorre do lado do tipo especializado da respiração, ou seja, eu vou encontrar nos anelídeos, nos poliquetas, monúsculos e em alguns anfíbios, né? Então aqui ela diferente, vou tirar minha imagem aqui, né? O tipo de respiração que eu encontro na planária, que é por difusão. No caso aqui, ó, eu tenho o revestimento externo, a troca de oxigênio e CO2 entre os organismos, a camada muscular e as células internas, ou seja, eu vou trocar diretamente com essas células. Aqui, lá nas minhocas, nos anelídeos, igual a gente estava vendo aqui, ó, no caso a tegumentar, né, que eu vou encontrar nos anelídeos, poliquetas, moluscos e alguns anfíbios, eu tenho uma troca aqui, eu vou ter um pequeno capilar, e esse capilar ele vai auxiliar essa troca, levando esse material para essas células, tá bom? Então eu vou ter a cutícula, epiderme, músculos, né? E os capilares. E esse capilar faz essa troca gasosa com eles aqui. A diferença entre a difusão aqui e a tegumentar. Já na respiração branquial, eu vou ter o quê? As brânquias fazendo no que aqui, pessoal? Fazendo essa troca gasosa com o organismo, ou seja, ela vai mediar, então a água vai passar aqui oxigenada, né? Por isso lá no aquário você tem que colocar aquela bombinha, né? Com um arzinho lá para oxigenar a água, e esses organismos, né, eles vão passar aqui, então tem os vasos sanguíneos e vai fazer essa troca, né? Então, ou seja, eu vou encontrar aqui alguns organismos como anelídeos, né, poliquetos, por exemplo, que é marinho, moluscos, né, crustáceos, ciclostomados, peixes e alguns anfíbios aquáticos, tá bom? Pessoal, aqui existe um processo chamado de flora d'água, ou seja, se algum produtor rural, por exemplo, colocar muito nutrientes na soja, no milho, e a chuva lavar aqueles nutrientes, adubo, e ele cair no rio, as algas vão utilizar aquilo ali, vão criar uma película aqui em cima, e aí no caso a oxigenação da água vai diminuir a produção, né, de oxigênio aqui nessa água, ali pela fotossíntese das plantas, né? E aí diminui a oxigenação da água e esses peixes não conseguem também absorver o oxigênio aqui pelas guelras. Outro processo também importante ocorre perto de usinas nucleares. A usina nuclear também, elas pegam água do mar para resfriar o seu reator nuclear e depois joga água quente no mar. Aquele local onde a água está muito quente, ela impede que faça a troca de oxigênio aqui nas guelras dos peixes. Os peixes que ficam naquela região e acabam morrendo por asfixia, porque não fazem a troca gasosa pelas suas guelras também em função da água muito quente. Então, ou seja, as guelras elas são um processo bem importante aí, responsável aí pela essa troca gasosa por esses indivíduos.
além de termos aí, né, alguns organismos que são, no caso, peixes pulmonares. Vamos falar um pouco depois deles, tá bom? Nós temos também os insetos, que eu vou ter tipo de respiração traqueal, tá bom? Quem que são os insetos, pessoal? Gafanhoto, barata, né? A abelha, no caso ali. Nós vamos ter os crustáceos, né? Que é o camarão ali, o siri, né? O caranguejo. Nós vamos ter os aracnídeos, que são as aranhas, escorpião e os carrapatos ali. Nós vamos ter os diplópodes, que é o piolho de cobra, e os quilópodes, que são as lacraias. Então nós temos que diferenciar aí, no caso, os artrópodes, tá bom? Não sei se vocês lembram disso daí. Então nos insetos, que é o maior grupo deles, nós vamos ter aí também a respiração traqueal na lacraia e na centopleia também, nos quilópodes e nos diplópodes dos insetos. Então esse sistema traqueal aí, eles vão ser esses tubulozinhos aqui que estão diretamente ligados às células, tá? E nos tecidos dela. Então vai haver aquela troca ali gasosa aqui. Quando a gente joga um inseticida nesses bichos, muitas vezes esse inseticida, eu mato muita barata aqui no meu banheiro, quando aparece aqui, eu jogo lá um inseticida, ele tampa, no caso aqui, essas traqueiazinhas aqui, ele morre asfixiado, né? No caso aqui, diferente, ou seja, o sistema circulatório não participa das trocas gasosas. Eu deixei bem específico aqui, porque isso aqui é somente troca gasosa. Eles têm os sistemas circulatórios das linfas deles, tá bom, pessoal? Nós temos também o sistema filotraqueal ou pulmotraqueal, que nós vamos encontrar nas aranhas. Aqui sim, ó, eu tenho os tecidinhos aqui e eu tenho essas filotraqueias que vão estar desenvolvendo aqui, né, dentro desse organismo. Então eu tenho aqui o coraçãozinho dela, o intestino, todos os órgãos internos e essas filotraqueias que eu vou fazer essas trocas gasosas. Quem que são elas aqui? Né, o escorpião, amblipígio, aranhas, né? Aí, e outros aracnídeos no caso, beleza? Aqui nós temos os respiração pulmonar, ou seja, tem os peixes dipnóicos, né? Então eu tive respiração, por exemplo, que eu vou encontrar a pulmonar em anfíbios, répteis, aves, mamíferos, alguns peixes eu coloquei aqui no caso pirarucu, né? A poraquê também, tá bom? Alguns moluscos terrestres também, como o caracolzinho também, ele vai ter um pulmãozinho rudimentar e alguns peixes dipnóicos. Pulmão, o que a gente pode falar do pulmão, pessoal? Nós temos o pulmão saculeiforme, né? Que é o quê? Que ele vai apresentar aqui a forma de um saquinho, tá? Ele é bem mais simples, bem mais rústico, tá bom? Eu vou encontrar em anfíbios e alguns répteis. Então aqui eu tenho aqui também um pulmão chamado de parenquimatoso, perdão. Então aqui eu tenho um pulmãozinho mais simples, aqui um parenquimatoso, cheio de cavidades. Então, ou seja, eu vou aumentar um pouco a superfície, né, de troca gasosa. Ou seja, se eu amasso uma sacolinha, eu pego uma superfície muito grande e concentro num pequeno espaço, como se fosse uma sacolinha. Ou seja, aumento aí a superfície de contato, vou encontrar em répteis e em aves. O nosso pulmão, ele é um pulmão alveolar, porque nós temos os alvéolos pulmonares. Aqui nós temos vasos sanguíneos que vão levar aí, no caso, sangue rico em oxigênio e trazer o sangue rico em CO2, né? Então nós vamos ter aí a troca gasosa. Tiro o CO2 e entro com oxigênio. Então, ou seja, lá a molécula de ferro, né, lá da nossa hemoglobina, vai concentrar ali, levar isso para a célula, lá para as nossas mitocôndrias, juntamente com a glicose, para fazer a cadeia respiratória, quebrar produção de adenosina trifosfato, ou seja, o ATP. Beleza, pessoal? Então, ou seja, um pulmão de peixe, né, fisótomo. O que é isso aqui, pessoal? Bexiga natatória, né? Você já viu a bexiga natatória? Que é aquela, como se fosse uma bolinha, bolsinha de ar que tem dentro do peixe. Quando você abre o peixe ali, para quem não tem nojo de pegar no peixe, que corta lá, né? Vai lá, tem uma bexiguinha natatória. Aquilo ali funciona o quê? Ele serve para flutuabilidade. O peixe, pessoal, é igual um submarino. Ele flutua. Então, para que eu possa submergir, eu preciso inchar minha bexiga natatória com ar. Eu vou boiar. Se eu quero afundar, eu tiro o ar da minha bexiga natatória e libero, vou lá para baixo. Então, ou seja, alguns peixes, né, no caso aqui, ela vai ter o que? Essa bexiga natatória. Então, eles vão ser chamados o quê?
Peixe que tem essa ligaçãozinha aqui, ó, essa ligaçãozinha entre o esôfago dele e a bexiga natatória, que ele pode engolir um pouquinho de ar, no caso aqui, ele vai ser chamado de fisóstomos. Enquanto que não possui essa ligação, são chamados de fisoclísticos, né? Fisoclistos, no caso aqui. Dá um trava-línguazinho aqui. Então, o que acontece? Alguns peixes, esses aqui, os fisoclistos, eles vão, através de processos enzimáticos, produzir esse oxigênio aqui dentro. Então, ela vai inchar. Outros não, ele pode pegar aqui através desse ducto aqui. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente falou muito bem em relação a esse processo. Então, desenvolver esse processo. Né? Que o piramboia, o pirarucu mesmo, que ele vai fora d'água, ele dá aquela puxadinha de ar, né? Inclusive os índios pescam ele dessa forma. Quando ele sobe para respirar, eles arpoam ele com o arpão lá e pegam aquele pirarucu gigante, mais de 2 metros de comprimento. Né? Então, ou seja, e tem, por exemplo, alguns peixes, por exemplo, o peixe elétrico, alguns peixes que ficam enterrados na lama ali um bom tempo também, ele tem esses pulmõezinhos rudimentares aí. Então, pessoal, deu para desenvolver bem isso daí, não deu? Aí nós temos agora aqui os nossos exercícios para a gente tentar responder eles aí, beleza? E eu vou estar aguardando vocês lá na página do WhatsApp, lá para a gente poder conversar aí pro Meet. Até mais e boa aula para vocês.